Glória a Deus, queridos. Bom dia para a igreja. É muito bom estar aqui no mês de encerramento da EBD. Obrigada, Cizinho. É bom nós podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu fiquei feliz porque cheguei aqui e vi alguns ex-alunos meus lá da Escola Bíblica Dominical. Né, irmã? Tem umas pessoas aí, o Elmar e a Aline também já ficaram lá um pouquinho conosco. E eu digo para os irmãos, quantos aqui não levantaram quando foi perguntado se tinham classe ou não? Quantos aqui não levantaram? Queridos, não percam tempo. Queria dizer para vocês que o Senhor está voltando. E todo o tempo que você tiver para você dedicar a Ele, para você dedicar a palavra dEle, esse é o tempo. O Senhor está voltando. Eu fico pensando naquele dia que o anjo vai soar, vai bradar. A trombeta vai soar e Jesus vai vir. Ele vai vir para levar a sua igreja, povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Não perca o seu tempo. Venha, estude a palavra. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Isaías, pastor Valdemir. Trago um abraço do pastor Carlos Elias, um abraço do pastor Anderson, lá da nossa igreja. Essa igreja aqui é uma igreja muito amada nossa também. E eu agradeço a oportunidade que o Senhor está nos dando para estar aqui nessa manhã. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor? Isaías 6. Quando eu estava vindo para cá, minha cunhada perguntou assim, quem está aqui comigo é Renan, meu irmão, todos conhecem, e a Carol, que é a namorada dele. Márcia, qual o tema da mensagem? Aí eu fiquei muda. Márcia, mas diz o tema. Eu vou compartilhar com os irmãos agora. Então, nós vamos ler aqui em Isaías 6, o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. Ei, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Até aí. Vamos orar? Pai, graças te dou pela tua palavra, graças te dou, Senhor, por esta manhã, Deus, muito obrigado pela tua presença que é viva nas nossas vidas. Eu glorifico o teu nome, eu me uno à tua igreja aqui reunida para dizer que tu és o nosso Rei, Rei da glória. Deus, eu te agradeço pela tua presença, te agradeço por esta igreja aqui na terra. Eu louvo o teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Eu queria dar uma sugestão de botar um cronômetro ali, regressivo, para a gente saber que horas tem que acabar, né? Pode não, pastor? Sim. Enfim, Edmar disse que eu posso falar o tempo que for necessário. Eu queria muito esmiuçar esse texto todo com vocês, mas assim, o tempo não vai nos permitir. Mas eu queria dizer para vocês que, desde dezembro, esse texto tem falado tremendamente ao meu coração. Houve um culto lá em casa em que nós conversávamos. Fim de ano a gente sempre faz plano, não é ou não é? Quantos planos você fez no fim do ano? Quantas coisas você falou para o Senhor que ia mudar em 2012? O que você falou para Deus que ia ser diferente? E nós estávamos no culto assim na minha casa e o Senhor trouxe essa palavra e eu comecei a compartilhar com os queridos que estavam ali e o Senhor não me deixou ainda me desligar desse texto, porque eu creio que Deus quer falar muito ainda comigo através dele. Queria dizer para você, a primeira coisa que eu queria dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías era um profeta de Deus. Isaías havia trabalhado como profeta durante todo o reinado de Uzias, mas no ano da morte do rei Uzias,
ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias havia sido um rei muito bom para Judá. Vocês lembram da história? Uzias havia sido um rei próspero. Uzias havia sido um rei que trouxe fortificações militares para Judá. Uzias era rei de Judá. Uzias havia edificado cidades. Uzias havia cavado cisternas e poços. Uzias foi bom para o campo, foi bom para a cidade. Uzias tinha um compromisso com o Senhor. Mas naquele ano da sua morte, que já havia sido predita, por quê? Uzias havia entrado no templo para dedicar incenso ao Senhor, que era um ofício só de sacerdotes. Então, Uzias foi atacado de lepra. E Isaías sabia daquela morte. Isaías sabia que Uzias tinha sido próspero. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas a partir daquele instante, Uzias estava morando separado numa casa, leproso. E Isaías sabia que com a morte do rei Uzias, o que seria daquela nação? Não é diferente dos nossos dias não, queridos. Como é que está a nossa nação? Como é que estão as nossas terras? Como é que está o nosso Brasil? A gente tem ouvido falar aqui que temos que proclamar as nações. E Isaías estava aquele momento diante do alto e sublime trono do Rei dos Reis. Ele costumava ver o rei Uzias no seu trono. Diz a tradução judaica que Uzias e Isaías eram primos. Não podemos confirmar, mas diz a tradução judaica. Então Isaías costumava ver o rei Uzias e falar com o rei. Mas naquele momento de morte do rei Uzias, Isaías pôde levantar os seus olhos para o céu e ver o rei eterno, o rei dos reis, o verdadeiro rei, o Senhor eterno, não o rei mortal, mas o rei todo-poderoso. O rei transcendente, que talvez nós não possamos explicar completamente, mas é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, em quem Isaías realmente poderia colocar a sua confiança. Não era no rei humano, no rei Uzias. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, com seu ofício de profeta, com a cidade, a nação de Judá. Mas ele pôde olhar para o alto. E a primeira lição que eu quero que você aprenda nessa manhã é que quando vocês tiverem dificuldades, quando você não souber o que vai acontecer com você, olhe para o alto. Olhe para o alto. Olhe para o Senhor. Coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos naquele que pode realmente resolver os seus problemas. Naquele que olha e te vê, naquele que sabe, naquele que sonda o seu coração, naquele que mexe na história mundial. E é assim que o nosso Deus faz, não é? Ele mexe na história mundial para livrar os seus. Ei, o Senhor é assim. Esse é o nosso Deus. Isaías pôde olhar e ver o Rei eterno, o Rei verdadeiro, naquele alto e sublime trono. Mas a visão de Isaías não termina por aí. No versículo 2 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Queridos, Isaías foi muito detalhista. Isaías pode compartilhar com a gente tudo que ele viu ali naquela manhã. Eu queria dizer para você que Isaías já estava há 20 anos como profeta. Há 20 anos ele entrava em procissão com profetas no templo. Mas naquele dia o Senhor marcou um encontro com ele para mudar a história da vida dele. Há quanto tempo nós entramos na igreja? Há quanto tempo nós entramos no templo? Há quanto tempo nós vimos e voltamos da casa do Senhor? E nós não temos uma experiência firme que mude a nossa vida. Aquela experiência que fala: Senhor, basta, não quero mais viver assim. Eu estava compartilhando na minha classe de EBD hoje, que hoje eu dei aula antes de vir para cá. Eu estava compartilhando que no dia de um aniversário meu, uma irmã me ligou e falou assim, fez uma oração linda por mim, maravilhosa, e falou das coisas que ela achava da minha vida, e no final da oração ela citou um texto bíblico para mim e falou assim: que nunca falte o óleo fresco sobre a tua cabeça, e que estejam sempre brancas as suas vestes. Eu falei assim, queridos: ai de mim, que óleo fresco é esse, Senhor? Deus, que vestes brancas são essas? Aquela palavra entrou no meu coração, queridos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Falei: Senhor, eu não quero mais andar assim. Eu quero ter esse óleo fresco na minha cabeça. Eu quero ter as minhas vestes brancas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. Só o nosso Deus para fazer isso. Pegar uma veste suja, vermelha,
colocar nela sangue e ela se tornar branca como a neve, querido. E é isso que o nosso Deus faz. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa manhã. E os serafins estavam ali, voando por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas, ele cobria o rosto. É isso aí que está no seu versículo 2. Com 2 cobria os pés. E com 2 voavam. Os serafins deixam aqui um exemplo para a gente de adoração. Serviço, adoração, rendição, humilhação perante o Senhor. Sabe por quê? Seres, anjos, criados pelo Senhor, sem pecado. Eles com 2 asas, eles cobriam o rosto. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela não pode ser contemplada. Ali era uma teofania, queridos. Era a presença do Senhor. Porque a palavra de Deus em Hebreus 1:3 diz que Ele é a expressão máxima da sua glória. É o Senhor Jesus. E os serafins cobriam seu rosto em sinal de humildade, em sinal de reverência ao Senhor. Com 2 asas cobriam os pés, sinal de humilhação ao Senhor. E com 2 asas voavam. Eles voavam porque eles estavam fazendo o serviço do Senhor, fazendo aquilo que Deus queria na vida deles. E eu paro e pergunto, como que tem sido nossa adoração ao Senhor? Reverência? Qual o tipo de reverência que nós temos tido na casa do Senhor para louvar ao Senhor? A palavra de Deus diz, ei, cale-se diante dele toda a terra. E nós vimos para o templo, nós vimos no momento de adoração, aquela agitação, aquela correria, e queremos sair, entrar, beber água e ir ao banheiro. Queridos, cale-se dele toda a terra. É o Rei da Glória que está sendo adorado ali. É o Senhor dos Exércitos que está diante de você para ser adorado. E eu hoje vejo, sabe, pastor? As pessoas querendo, assim, uma intimidade muito grande com Deus. Mas, queridos, temos que ter reverência. Queremos chamar Deus de nomes como se fosse queridinho, cheirosinho. Já viu isso, gente? O Senhor, ele tem que ser reverenciado. Cuidado com as palavras que você usa para falar com ele. Cuidado. Outro dia eu estava ouvindo uma oração, um irmão falando assim, Senhor, quero te dar um cheiro. Eu falei, Senhor da glória. Né, queridos? Vamos ter cuidado com as nossas palavras diante do Senhor. O nosso Deus é nosso Pai. Ele tem que ser tratado com todo respeito e reverência. Tenha cuidado com o que você fala com o Senhor no momento de adoração. O Senhor quer ouvir a tua adoração, Ele quer receber. Mas tenha reverência. Cubra o seu rosto, cubra os seus pés. O Senhor quer ser reverenciado por você. E clamavam uns para os... Olha, gente, sabe o que os anjos diziam? A gente ouve muito falar na língua dos anjos, é ou não é? Aí por fora a gente ouve, né? Ah, tem que falar a língua dos anjos. Eu falei, Senhor, que negócio é esse? E a língua dos anjos, sabe o que é, queridos? A gente falar para o Senhor, Santo, Santo, Santo. Você está preparado? Você está treinando aqui para falar isso na presença do Senhor? Santo. Fala comigo. Santo, Santo, Santo. E é isso que os serafins falavam para o Senhor. Lá em Apocalipse a gente tem um paralelo dessa visão de Isaías. João teve uma visão muito semelhante e 4 seres viventes diziam a mesma coisa. Santo, Santo, Santo. Queridos, o Senhor é santo. Queridos, o Senhor é presente. Queridos, o Senhor quer receber toda a adoração que lhe é devida. E naquela visão ainda, as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eu queria dizer para você que o poder da adoração, a palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Você quer que o Senhor esteja presente na sua vida? Tem uma vida de louvor e adoração, queridos. A base daquele tempo se moveu. Isaías viu, ouviu e sentiu o poder de Deus na vida dele naquele momento. Toda a terra estava cheia da glória. Ele era o Rei eterno. O início, o meio e o fim. O alfa e o ômega. Mas toda a terra estava cheia da sua glória. Ele não era somente um Deus transcendente, que a gente não pode alcançar, mas Ele é um Deus imanente. Ele está aqui conosco. Ele fez a criação e Ele continua cuidando de mim e de você. O Senhor está no trono da glória, sabe por quê? Ele quis dizer assim, eu cuido. Eu estou no controle ainda. Não temas. Não temas o que vai te acontecer, porque eu cuido da minha criação. A própria natureza faz o quê, queridos? Proclama a glória de Deus.
e toda a terra está cheia da sua glória. Você consegue perceber a glória de Deus na tua vida? Você consegue perceber a glória de Deus aqui nessa terra? Então, depois disso tudo que Isaías passou ali, ele olhou e contemplou e viu que a casa se encheu de fumaça. Ele falou assim no versículo 5, ai de mim. Sabe o que eu percebo aqui, queridos? Quando ele viu o templo se movendo, a casa cheia de fumaça, ele falou, olha, não é por minha causa que isso está acontecendo. Não é por causa do meu clamor, não é por causa do meu louvor, não é porque eu estou falando santo, santo, santo. Ai de mim, ai de mim. E quando eu cheguei aqui nesse pedaço do texto, eu me imaginei diante do Senhor. E eu queria que você fizesse essa pergunta para você. Quem sou eu diante do Senhor? Nós precisamos ser confrontados pelo Senhor. Nós precisamos ser questionados pelo Senhor. Quem é você diante do Senhor? Isaías ali naquele momento, ele tremeu. Isaías aqui naquele momento, ele sentiu temor. Quem era Isaías diante do Senhor? Quem sou eu? Naquele momento ali, Isaías diante do Senhor, não havia máscaras. Naquele momento ali, o profeta era o homem, criatura, aquele que Deus fez e formou. Ele estava nu, completamente nu diante do Senhor. E é assim que nós temos que estar. Antes do pecado lá no Éden, o homem andava nu, não era assim? O homem estava sem roupa, ele não tinha vergonha de Deus, ele estava presente com o Senhor. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Olha aqui, Deus está lá no alto sublime trono, mas Ele está aqui conosco. Você lembra que lá na viração do dia, o homem sempre se apresentava para falar com o Senhor? Não era assim, gente? Na viração do dia, Deus se apresentava, ia falar com o homem, com Adão, com Eva. E o que aconteceu para que Deus chegasse e falasse, o que houve, Adão? O que interrompeu, queridos, essa comunhão? O que aconteceu naquele jardim para que Deus deixasse fazer aquela visitação toda a tarde ali? Então, queridos, diante do Senhor, nós temos que estar desnudos. Quem sou eu? Quem é você diante do Senhor? Eu sinto que às vezes nós que somos cristãos, às vezes nós colocamos máscaras. Nós queremos parecer para todos que somos santos. Nós queremos parecer para todos que somos bênção. Quantos aqui em casa, queridos, tem um comportamento completamente diferente, tem um comportamento completamente avesso daquilo que parenta ter aqui na igreja? Deixa eu dizer para você, quando eu recebi aquela ligação e me foi falado, nunca falte óleo sobre a tua cabeça, estejam sempre brancas as tuas vestes. Foi o meu momento ali como Isaías com Deus. Eu falei, Senhor, Deus quer tirar, querido, a sua máscara, querida. Quem é você na presença de Deus? Não importa se você é pastor, não importa se você é professor, não importa se você é aluno, mas você é servo. Quem é você, servo, diante do Senhor? Como é que Deus te olha na audiência particular com Ele? O que Ele olha e diz para você? Vocês lembram lá de Daniel? Deus falou assim para Daniel, servo muito amado, eu vim por tua causa. Ou será que a gente tem que falar, ai de mim? Interessante que nos capítulos anteriores, no capítulo 5, Isaías proclama 6 ais contra a nação. 6 ais. Depois, se vocês quiserem conferir no capítulo 5, ai contra a bebedice, ai contra aqueles que juntam fortunas e não deixam nada para os outros, ai daqueles que fazem inversão de valores, que chamam o mal de bem e o bem de mal. Aquele famoso não tem nada a ver, sabe? Ah, não tem nada a ver. Aqueles que fazem, deixa eu confirmar aí com vocês, olha aí, vira no capítulo 5, só para a gente confirmar, eu vou confirmar com vocês. Ó, versículo 8, ai dos que ajuntam. Versículo 11, ai dos que se embebedam. Versículo 18, ai dos que puxam pecados e zombam de Deus. Sabe o que é isso? É quando você faz e fala, Deus não está vendo. É quando você faz e fala, Deus não se importa. É quando você faz e fala, depois eu peço perdão, depois eu me arrependo. E aí você acha que Deus não vai fazer?
Lá em Romanos 2 diz o seguinte: olha, meu amor, eu só não ajo agora, porque eu estou dando tempo para você se arrepender. Isso é a misericórdia do nosso Deus, né? Vamos lá. Ai do que chamam mal de bem, inversão de valores. Ai do que se acham sábios aos seus próprios olhos. E ai do que aceitam suborno. Isaías proclamou 6 ais. Você se encaixou em algum ai desse aí? Nem Isaías. Isaías agora estava na hora do seu ai. Meu ai diante do Senhor. O que é aquilo que tem afastado você da verdadeira comunhão com Deus? O que tem sido o seu ai? O que tem sido aquele teu... Ai, Deus. Quando a gente fala o ai aqui, é aquele ai de justiça. É aquele ai de que o juízo está vindo. O que tem, querido, atrapalhado a sua comunhão com o Senhor? Interessante que Isaías fala: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías se considerava um homem de lábios impuros, e a palavra diz que o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Queridos, a palavra de Deus diz que a gente não pode abençoar e amaldiçoar. A mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. A palavra de Deus ainda diz que há poder de vida e morte na língua. A palavra de Deus ainda diz que se um homem consegue refrear a língua, ele consegue quase que frear todo o corpo. Eu tenho visto e tenho sentido ultimamente na igreja que um dos maiores problemas, um dos maiores instrumentos de Satanás na nossa vida tem sido a língua. A palavra de Deus em Tiago diz que o inferno incendeia a língua. Eu queria dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, pega um gelo do céu e coloca. Que a sua língua saia virtudes, que na sua boca só saia bênção. A palavra de Deus diz que a gente não pode maldizer aquele que é imagem e semelhança do Senhor. Nós não podemos amaldiçoar. Nós temos visto tantas histórias de maldições proferidas e que aquilo tem um efeito na vida da pessoa. Não estou dizendo que é maldição, maldição. Mas, gente, aquilo entra. Nós temos sentimentos. Uma vez eu estava conversando com uma esposa e ela disse assim: olha, meu marido disse que não vai me matar com uma faca nem com um revólver, mas que todo dia ele vai me matar um pouquinho. E sabe qual é o método? Eram palavras. Então eu queria dizer para você, tenha cuidado com o que você fale. Peça ao Senhor para botar sentinela na tua boca. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Senhor, bota sentinela. A palavra de Deus diz que não deve haver nenhuma palavra torpe que saia da nossa boca. Esses dias os jovens da igreja estavam numa roda conversando e uma falou assim, e aí eles vieram contar, né? Uma falou assim: ó, você pode falar assim alguma coisa feia, se não for para ninguém, você pode falar, como se você soltasse simplesmente uma palavra torpe. Então, queridos, é uma inversão de valores, não tem nada a ver. Coloque guarda na sua boca. A palavra diz que pela palavra você será justificado e pela palavra você será condenado. Ai de mim, Senhor. Qual é o teu ai nessa manhã? O que está afastando ali você de ter aquela audiência com Deus? Olha, queridos, que as nossas vestes estejam brancas, que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Você tem que abrir a boca e sair virtudes. Você tem que colocar mel mesmo na sua língua. Olha, estava conversando, esses dias eu fui a um congresso, e aí um irmão falou para mim que adultério tá normal. Agora, as pessoas fofoqueiras na igreja continuam como sempre. Falei: Senhor da glória, tenha misericórdia. Querido, santifique os seus lábios, santifique as suas bocas. Ai de mim, Senhor. Qual é o teu ai nessa manhã? Isaías ainda fala mais: Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de quê? De um povo de impuros lábios. Não é a nossa realidade não, né? Sim ou não? Queria que você cortasse, viu, jovem querido? Dessa manhã, da tua boca não tem nada a ver. A palavra de Deus é muito clara. Não sai a palavra torpe. Sim, é que seja boa para edificação. Está edificando? Sim ou não? Então não fala. Então não fala. Então fica quieto. Olha aqui, Isaías estava vivendo ainda num povo de impuros lábios, mas a palavra de Deus é assim: olha, não se conforme, para que a gente não se conforme com esse mundo. Romanos 12. Mas transformai-vos. Eu vivo no meio de um povo assim. Lá na escola todo mundo fala assim: ei, mas eu sou diferente, eu sou transformada e renovada
pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Você tem que ser diferente. Você tem que ser muito diferente daquilo que é o mundo aí. A palavra de Deus diz que mais que você esteja ali naquele meio, para você se transformar. Sabe por quê? Para você poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você quer experimentar algo bom, agradável e perfeito? Amém? Amém. Então vamos lá. Olha, ele habitava no meio de um povo de impuros lábios também. E os meus olhos, versículo 5, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Nosso Deus é maravilhoso. Isaías, naquele momento, ele estava em um momento de coração quebrantado diante do Senhor. E um coração quebrantado, Deus não rejeita. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Teu coração está quebrantado, Deus não te rejeita. Teu coração está de que maneira? A palavra de Deus diz que Davi era um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. Então Isaías teve aquele momento de confronto com o Senhor, e o Senhor nos confronta mesmo. E Deus faz isso para o nosso bem, para que nós cresçamos na presença dEle. Então, um dos serafins voou para mim. Lembra aquele serafim que tinha asas para o serviço? Então ele não fazia nada da cabeça dele não, queridos. O Senhor mandou que o serafim fosse, tirasse uma brasa com uma tenaz e tocasse aonde? Nos lábios de Isaías. Sabe por quê? Porque quando você reconhece diante do Senhor qual é o teu ai, o Senhor mesmo vai te perdoar. Aquilo ali apontava já para Jesus, que foi do altar. O sacrifício que o Senhor fez por nós foi o único e o último e o final, né? Mas ali estava representando, já apontando para Jesus. A brasa tirada do altar, do sacrifício, que era para perdão de pecados. Então, aquele anjo, a serviço do rei, do Deus, tirou aquela brasa, tocou nos lábios de Isaías e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Eu glorifico o Senhor porque Ele mesmo quando nos incomoda, Ele mesmo provê aquilo que vai completar a tua vida, aquilo que vai ser bom diante dEle. Eu não sei qual o teu ai nessa manhã, eu não sei como o Senhor olha para você e te vê, eu não sei como você se sente na presença de Deus, eu não sei o que você tem falado para Deus. Há muita gente aí com bipolaridade, sabe? A gente chama lá na minha classe, de crente bipolar, porque não sabe quem é diante do Senhor. Quem é você diante do Senhor? Bipolaridade tem tratamento, viu, querido? Tratamento do Senhor. O Senhor te confronta, mas para te curar. Quem é você diante do Senhor? Eu queria que você refletisse sobre essa pergunta, mas que você saísse daqui nessa manhã, sabendo que o Senhor quer tocar nos teus lábios. Sabendo que o Senhor quer tocar no teu coração. Sabendo que o Senhor quer tocar nos teus olhos, queridos. Como Satanás tem colocado coisas para que vejamos, para que nos desviemos do caminho dele. Eu digo para você que um dos maiores problemas que nós temos enfrentado com famílias tem sido pornografia na internet. Queria dizer para vocês jovens, para vocês adultos, para vocês casados, para vocês senhoras, senhores, santifiquem também os seus olhos, que o Senhor possa trazer uma brasa e tocar nos nossos olhos. Gente, tem tudo a ver. Eu vou ver só um pouquinho aqui. Eu estou trazendo isso porque o Senhor está falando para eu falar. Então, eu queria dizer para você que a pornografia, que é aquilo que está entrando para o seu olho, deforma a tua mente. Sabe por quê? Porque aquilo ali não é realidade. Sabe por quê? Porque você está ali alimentando uma indústria bilionária de prostituição, de escravidão sexual. E outra coisa, o pecado ele tem passos, você começa assim, daqui a pouco você vai se aprofundando, Deus te traz para a realidade. Santifica os teus olhos também. O ai de Isaías era nos lábios, mas a gente pode ter outros ais. Quem sou eu diante do Senhor? Eu falo para o Senhor que eu não quero ter máscaras diante dele. Eu falo para Deus assim, olha Senhor, se tiver, arranca logo. E arrancar alguma coisa dói, né, gente? E queimar com a brasa também dói. Um ato simbólico ali. Mas eu queria realmente que o Senhor, nessa manhã, tocasse nos teus lábios.
tocasse na tua mente, tocasse no teu coração, que os seus pés estivessem cobertos e calçados com o evangelho da paz, para que você possa ser, diante do Senhor, um crente real, um crente verdadeiro, sem sintoma de bipolaridade, sem máscara, você e o Senhor. Que fique para você nessa manhã, Isaías saiu dali purificado. Eu queria que você também saísse daqui melhor na presença de Deus, para que saísse sem máscaras, para que saísse verdadeiramente curado, porque o nosso Deus é Jeová Rafá, é Deus que cura os nossos males da alma também. E eu queria orar com você, vamos orar? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você perguntasse para Deus: Senhor, quem sou eu diante de Ti? Senhor, eu não quero ter uma conduta na igreja, eu não quero ter uma conduta diferente na minha casa, eu não quero ter uma conduta diferente no meu trabalho. Senhor, eu quero ser eu mesmo, diante de Ti e diante dos homens. Pergunta para Deus: Senhor, quem sou eu? Queria que você falasse para o Senhor também que você está disponível para o tratamento dele. Queria que você falasse que você está disponível para ser tratado, purificado, que as suas transgressões fossem cobertas pelo sangue do Cordeiro, porque Ele já fez isso. E nós queremos falar com Deus sobre aqueles nossos ais. Peça ao Senhor para ir sondando o teu coração. A palavra de Deus diz para que o Senhor sonde os nossos corações e veja se há em nós algum caminho mau. Deus, nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos aqui diante do Senhor, sem máscaras. Senhor, que nós estamos aqui diante do Senhor para sermos tratados pelo Senhor. Deus, nós sabemos que Tu nos conheces profundamente, Pai. E, Senhor, se realmente há algum caminho mau, que Tu traga, Senhor, a nossa realidade para que nós possamos consertá-lo. Deus, Tu é o maior interessado